defesa, advogando, com consciência muito tranquila. E hoje eu vejo que nós podemos estar perto do povo e para o povo. Mas inicialmente, a reboque do que foi dito, as homenagens, eu gostaria de homenagear, primeiramente, essa cidade de São Jerônimo da Serra. E quando a gente homenageia uma cidade, a gente quer dizer que quer bem essa cidade. E essa cidade tem demonstrado potenciais tremendos para todo o Paraná. Se outro dia era uma cidade violenta, hoje está se tornando uma cidade economicamente importante para todos nós. Afora todas essas homenagens, eu não posso aqui deixar de destacar a minha homenagem pessoal ao número de mulheres que compõem esse tribunal de júri hoje. Desde a juíza até 4 membros do conselho. Isso nos alegra muito, principalmente porque a mulher tem uma aptidão melhor por justiça. Não os homens não sabem, mas a mulher, ela tem muita sensibilidade. Agradeço sobejamente também os meus colegas do Conselho de Sentença, homenageando também o doutor Danilo, aos meus colegas de bancada, aos presentes, aos serventuários, e especialmente a Vossa Excelência, o doutor Juliano, a quem eu já disse no particular que me admira a paciência dessa magistrada. Eu estou aqui, depois dessas duas falas importantes, só para lembrar que o processo criminal é um processo que só olha do passado. É um processo que a gente chama de retrovisor. A gente sempre está olhando para trás. E como a gente olha para trás? Um contando um fato, o outro contando o outro, e se juntando tudo isso. Esse olhar para trás nos coloca numa situação muito difícil. Como é que eu vou julgar o Trajano se eu não participei de nada do que foi dito aqui? Eu também não participei. Vocês também participaram. E o que nós temos que fazer aqui? Confiar no que foi relatado. E esse é o nosso tipo de justiça. Primeiramente, eu quero dizer, desculpa, doutor, mas eu quero dizer que uma justiça feita num processo que o fato vem de 2006 já não é mais uma justiça. Já não é mais uma justiça. Inclusive porque o agressor, eu falo isso, agressor, não vou dizer que é uma vítima, porque ele é um agressor. O Cícero não pode estar aqui. Por que ele não pode estar aqui? Porque se ele se envolveu em algo que era natural da vida dele, agredir. Só que, noutra feita, ele encontrou o que ele já devia ter encontrado há muito tempo: a pena capital. Mas então, nós estamos julgando um morto? Não, não tenho essa pretensão. Em nenhum momento eu tenho essa pretensão de julgar um morto. Porque mesmo porque ele não está aqui para se defender. Porque se ele estivesse, a veemência da defesa seria de outra forma. Me admira toda esta situação, todo esse imbróglio, para que nós protejamos que bem jurídico a vida do Cícero. Será que todos nós estamos aqui reunidos para defender a vida do Cícero? Que ele não defendia? Será que nós podemos estar do lado da vingança privada ou pública? É isso que nós vamos fazer hoje? Nós vamos defender a vida de quem não se deu ao desfrute em vida de assim fazer. Se vocês pudessem ler o depoimento de Cícero na polícia, vocês vão ver que, além de tudo que o doutor Júlio disse, eu acrescento mais uma palavra: ele é mentiroso. Mentiroso.
Porque afirmou, e eu tanto perguntei durante os interrogatórios, durante os depoimentos, eu acho que até você advogado falou. Quantas vezes você ouviu dizer que o Trajano disparou tiros contra o Cícero? Quantas vezes? O Cícero disse que foi em duas ocasiões distintas. Uma nessa que feriu e outra que não foi ferido. Pasme. Duas situações. O Cícero disse que sofreu perseguição do Trajano. Uma em que não acertou, em que ele disparou 2 tiros. E outra em que ele acertou. Teoricamente, alguém que é perseguido por alguém e toma 2 tiros, ainda que não tenha alcançado o objetivo, não teria ido à polícia fazer queixa contra esse sujeito naquela primeira ocorrência? Ou será que era medo? Ou será que era liberdade? Eu te digo liberdade, mas também eu te digo, ele não poderia ir na polícia, ele poderia ficar por lá, era o lugar que ele deveria ficar. Alguém que sai de casa com uma faca empunhada nas suas costas, boa coisa não é. Boa coisa também não está procurando, porque é um sujeito que foi dado ao mal. Eu não digo isso com alegria, não. Porque eu, como cristão, quero ver sempre que atrás, talvez do maligno, ainda há uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Acrescento, doutor Júlio, quando o senhor falava do mais sério de julgamento que teve no mundo, que é o julgamento de Jesus Cristo, que lá naquele fato, para quem gosta da Bíblia, é um manual do fabricante. Eu digo que a Bíblia é o manual do fabricante. Quem vai ver a situação de Pôncio Pilatos, vê textualmente a angústia dele em condenar Jesus Cristo. Tanto é que ele lava as mãos. E esse lavar de mãos é abdicar da consciência para julgar a vida. Ou seja, eu estou pedindo a vocês que não lavem as mãos, que não abdiquem da consciência de vocês, para, em cruz, apoiar uma situação de agressor. Mas eu digo isso por quê? E vou dizer um pouquinho mais. Para que existe a pena? A prisão, a restrição de direito, uma série de penas do crime que existe. Para 2 coisas: educação, e até como freio a novas situações jurídicas. Esse sujeito aqui já foi apenado desde 2006. Ele dorme e acorda com a espada na cintura do seu pescoço. Ele já foi apenado. Mas nós podemos aqui dar o caráter reputativo à sociedade. A sociedade opta pelo quê? Pela conduta de um truculento? Pela conduta de um contrário à lei? Pela conduta de um agressor? Ou a sociedade vai optar pela vida e pela harmonia da sociedade? Me chama muita atenção nesse processo, e várias vezes, estando trabalhando com o Trajano, eu vou fazer uma pergunta que, para mim, como advogado, é muito importante. Vou dizer por quê. E eu perguntei aqui em plenário: o Cícero, por acaso, processou o Trajano para receber danos morais, danos materiais, ou sei lá que dano? E ele enfaticamente disse não. E também que não existe dado nenhum. Mas por que será que o Cícero não processou? Uma situação que é tão comum. Será que ele não teve prejuízo? Será que é porque ele não trabalhava? Será que é porque o ofício dele é ilícito? E o ilícito ninguém tem que indenizar? Não.
é porque o fato é verídico. É porque o fato é verídico. Um pouco destoando, doutor Júlio, doutor Danilo, o que vocês pregaram aqui, eu não estou aqui para influenciar no voto de vocês, não. Mesmo que eu não posso. Porque o voto de vocês é secreto. E se vocês quiserem contrariar o doutor Danilo, o doutor Júlio, a mim, o doutor Fernando, vocês têm todo o direito de contrariar e condenar. E vocês têm a maior tranquilidade para fazer isso. Mas sim ou não. É igual aquele situação romana, os gladiadores que o imperador só faz assim. Positivo e negativo. Por incrível que pareça, dito tudo isso, vocês podem chegar aqui, condenar ou não. Eu não vou saber nem quem votou, contra ou a favor. Olha a responsabilidade que cabe a vocês. Olha a responsabilidade. Mas como a finalidade da pena corpórea, que a prisão é educativa, eu vou clamar pelos filhos de vocês. Nós vamos educar essa sociedade na truculência ou nós vamos educar essa sociedade na tranquilidade e na paz? Se esse homem fosse um assassino, de 2006 para cá, ninguém fica bonzinho da noite para o dia. Eu já estaria com a ficha dele bem comprometida. Muito comprometida. O mesmo eu não posso falar sobre o Cícero. Porque o Cícero não tinha uma ficha de currículo. Ele tinha um currículo, daqueles que parece que a cada 3 dias muda de emprego. Mas eu afirmo mais. Falo para os filhos de vocês. O que eles dirão no dia de hoje? A sociedade optou pelo homem truculento, o homem que carregava uma faca nas costas, o homem que esfaqueava todo mundo, o homem que diz que, como um santo imaculado, estava sentado no banquinho da praça da igreja, quando foi alvejado. Mais um pouco, eu tenho que erguer a situação de santo. Mas não é o caso. O que vocês vão dizer para a família de vocês? Não. Sabe o que é? Vou contar. Eu não gostei do advogado, eu não gostei do doutor Júlio, eu não gostei do doutor Eduardo, eu não gostei de vocês, então vou condenar o trabalho. Pois bem, vocês podem. Vocês podem. Sabe por quê? Porque o condenar vem do sim. Essa palavra sim. Todo sim é simpático. Quando nós temos filhos pequenos, eles dizem assim, eu quero isso, sim. E é uma simpatia, é uma fluência. Por quê? O sim não precisa de justificação. O sim não precisa de justificação. O não, sim. O não, se eu disser não, por quê? Também da outra palavra, não, por quê? É quase que automático, né? É a tal da fundamentação que a gente diz. Então vocês têm que optar. Eu não posso pegar na mão de vocês e preencher as células. Eu não posso entrar na consciência de vocês e lá naquele pedaço de cérebro que vai decidir essa situação e fala assim, não, vota sim. Aliás, posso dizer para vocês, eu não tenho nem autoridade para fazer isso. Eu não tenho nem autoridade para fazer isso. Mas eu digo uma coisa, muito importante. Nós estamos aqui falando um monte de coisa que vocês julgam por causa do crime doloso contra a vida. Doloso. Toda hora desse negócio. Teoricamente aqui, pelo que nós estamos, pelo que o polícia está respondendo, ele quis matar Cícero.
Teoricamente, ele saiu de casa com a intenção, naquele domingo, de achar o Cícero e matar o Cícero. É isso que está sendo dito na denúncia. Então vamos voltar. Pela denúncia, pelo que disse o Ministério Público, não o doutor Danilo. Foi ele que escreveu isso, não. Pelo que disse o Ministério Público, ele tinha a consciência e a vontade, né? Consciência e vontade, eu não sei como entra na vontade das pessoas, mas um dia eu vou descobrir isso, de sair de casa naquele domingo com uma arma empunhada e procurar o Cícero. Aliás, me lembra muito de Diógenes, né, na antiga Grécia, que andou pelado dentro de um barril com uma lanterna procurando um homem honesto. Talvez seja isso, você foi procurar um homem honesto, mas não é o caso. Mas pela denúncia, vamos voltar. Ele saiu de casa com o propósito de matar o Cícero. Será que aconteceu isso pelo que vocês viram aqui? É possível afirmar isso? A testemunha de acusação, a primeira testemunha, que esteve aqui sentada, a minha última pergunta para ele foi o seguinte: escuta, me conta aqui, ô Trajano, quis matar o que se defenderia se na hora de defender. Presta atenção, testemunha do Ministério Público. Não é minha não, vou falar com eles. Esse retrovisor que eu falava no começo da minha sustentação, esse retrovisor que vê a história sempre para trás, aliás, parece um pouco até de ambulância, que é escrito em contrário, né? Quando a gente olha para a ambulância do retrovisor, talvez essa história tenha sido escrita também ao contrário. Essa história não diz a verdade, eu posso dizer que é uma história. Porque a história disse a verdade para o Trajano. Cícero foi assassinado. Não por ele. Não foi assassinado. Senhores e senhoras, eu não vou mais alongar. E também não quero aqui discutir tese sobre finalidade, tal, porque, por um só motivo, o que está no meu retrovisor mostra um agressor. Mostra o agressor na marcha da sua ação de agressão. Na marcha. Partindo para a agressão. E ele repelindo. Repelindo com extrema moderação. E eu pergunto a vocês, talvez a pergunta final. Na situação deles, dele aqui, ó. O que vocês fariam? Jogar de uma moto e sair correndo? Talvez podendo ser esfaqueado pelas costas? Na situação desse homem, naquele momento, o que vocês fariam? A sociedade deve optar por uma questão chamada culpabilidade. Culpabilidade não é nada de ver com o nexo causal, culpabilidade não é o caso. A culpabilidade é a seguinte: o que ele fez tem reprovação da sociedade? E como ele fez tem reprovação da sociedade? E essa reprovação da sociedade faz-me colocar no lugar dele, naquele momento, sabendo todas as coisas que ele sabia. Não de ouvir dizer, mas do sentir. Então, senhores e senhoras jogadores, esse retrovisor não pode ser brincado por causa de uma pessoa que não está aqui para se defender do que eu estou dizendo, não pela ação dele, não. É por um encontro
há muito tempo, a morte. Senhores e senhoras, agradeço imensamente a paciência que vocês me deram, dizendo que a função do advogado é justamente essa, é de trazer à sociedade a visão do réu. E essa visão do réu, muita gente pergunta, viu, Júlio? Mas escuta aqui, se ele tivesse dito para você que ele matou porque ele quis ver, você defenderia ele? Olha a resposta. Vou dizer, eu defenderia qualquer um de vocês. Para mim não importa. Não importa o que vocês acham que ele fez. Não importa saber o que a lei diz que ele fez. Porque se eu me constranger ao julgamento popular, a falácia popular, sabe o que eu vou achar? Vingança, muito justiça. E a vingança é uma coisa que corrói a alma. Porque ela nunca tem fim. Ela nunca tem fim. Vamos colocar um ponto final nisso. Eu peço encarecidamente pela absolvição do Trajano, para que nós possamos, sobretudo, mostrar a essa cidade, a essa sociedade e a todos que a violência não pode continuar gerando violência. Muito obrigado. Bom almoço a todos.